Olha só. Então vamos lá, galera. Ó, o Justo tá aparecendo inteiro hoje. Bacana, hein, rapaz? Dei uma equilibrada, tirei uma pancada de livro aqui pra equilibrar esse negócio. Eu Olha também aí. fiz isso. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo aqui na minha frente de livro e caderno. No meu tem uma cadeira e os livros, mano. Eu não tô vendo livro nenhum na minha frente. Olha o que tem aqui. Mas agora nas olhe pra costas. trás, Giovanni. Só nas costas. Olha lá, deixa eu ver o que tem lá. O que é aí, Murilo? Eu não vi Não, direito. o primeiro que tava aqui na minha frente já. Manifesto. Ih, rapaz, ali, ó. Ó a É a polêmica. Bíblia do cara. Ó a Não, calma aí, polêmica. calma aí. Não, nada a ver. Mas olha o que tem também, calma aí. Não sei o que tá acontecendo, que eu não tô vendo nem Murilo nem Giovanni. Segundo Pois é, tratado peraí, sobre... tem um negócio aqui. Alguém compartilhou a tela aí, eu acho. Não, eu tô gravando. É que apareceu um negócio aqui na frente, mas tudo bem. Ah, também tem John Locke aqui, eu não, né? Olha só. Tem que ver todas as paradas. Olha só, rapaz, o pessoal aí tá estudando, tá se desenvolvendo, intelectualmente falando. Bom, o Eros comentou da SpaceX, né? Uhum. Hoje ela acoplou, então ela demorou 18 horas para fazer, desde o lançamento até a acoplagem na estação espacial. E eu acho que a grande novidade de tudo foi que ela é uma cápsula privada. Ela é uma Exatamente. cápsula tipo, que foi a iniciativa da SpaceX, que é o mesmo CEO da Tesla Company, e que também dá para ver os satélites dele, o Starlink, passando até por cima da cidade aqui. Já vi 3 ou 4 vezes. Uma sequência de satélites que vão orbitando a Terra, e ele pretende lançar 10 mil satélites para fazer uma rede internacional de comunicação para ter acesso à internet em qualquer lugar do planeta. Isso Então, eu achei muito bacana. Já pensou Cara, se meter por medo? sem contar que o Elon Musk ele tá tentando, com aquele projeto da Neuralink, né? Que é a questão da inteligência artificial, né? Os humanos, e também, olha, iniciativa. Essa eu não sabia. Tem a Neuralink também, coisa pra pesquisar. OpenAI também. Eu achei um comentário, eu acho que ontem no Twitter, bastante interessante. Eu quero ver a opinião de vocês aí, principalmente a do Eros, quanto a isso. Não representa a minha opinião, porque eu ainda não pensei sobre esse maluco aí, mas olha, eu vou ler aqui. Sobre qual assunto? É o Elon Musk. O Elon Musk. Esse cara é interessante. Abre aspas. Elon Musk é aquele cara anti-ciência que se posicionou contra a quarentena e pediu Free America, no país com o maior número de mortes por Covid-19? O mesmo cara que apoiou o golpe militar na Bolívia? Esse é o maior visionário do século XXI? Não, eu vi esse tweet aí que ele falou do Free America, daí tinha o Donald Trump lá e comentou embaixo que apoiava o cara e tal. É que se você for ver por esse lado, ele é um capitalista, né, cara? Ele vai apoiar de qualquer jeito que as pessoas consumam o que ele tá vendendo. Então, por esse ponto, eu até compreendo ele. Assim, não que ele tá certo, tá? Se for pensar pelo lado científico, não. Mas como ele é um capitalista, o cara quer vender o produto, ele vai fazer de tudo pra poder fazer isso, né, cara? E vocês sabem me dizer qual que é essa pira aqui do golpe militar da Bolívia? O que aconteceu? Qual que é a interação da relação com ele ali? O que ele falou? Pior que eu não lembro, cara. Não vi nada. Eu também não sei nada em relação a isso, que o Elon Musk até nem sabia que ele estava apoiando o movimento para sair da quarentena, não sabia de nada disso. Pior que eu Pois também é, eu não. devia ter me preparado melhor, mas eu não sabia que a gente ia chegar nesse assunto, então. Na verdade, o Elon Musk ele tem diversas polêmicas, principalmente que de um tempo para cá ele começou a mudar muito o comportamento dele. E agora, 28 dias atrás, ali quase 30, ele teve um filho, né? Ele tem vários filhos, mas teve um. Vocês já viram o nome do filho dele? Muito, cara, nome bizarro. Eu não Alguém- consegui pronunciar aqui. X-A-E-A hífen X-I-I. Que nome é esse, cara? Nossa, aqui eu tô vendo aqui, ó. Tem uma Nevada, Daniel, Xavier, Griff, Saxon e daí o XI. A XI. E o pior é que só vai ser chamado de X, né? Vai ser o X. Ninguém vai pronunciar o resto.
Vocês sabiam que ele foi o criador do PayPal, né? Sim. E depois ele vendeu e o maior acionista da Tesla, né? Ele não fundou a Tesla, né? Ele se tornou o maior acionista. Quando ele fundou a SpaceX. Mas a Tesla, Uhum. ele era só o maior acionista. E aí depois os caras saíram, pá. E pra. Porque ele virou aquele cara egocêntrico, né? Aquele cara Sim. esquisitão, tal, aquele rico moderno, né? Não é que nem o Mark Zuckerberg, que parece que tem uma peça de roupa só, né? Que usa. Esse daí não, ele é todo excêntrico e tal. Que mandou um carro Tesla para Marte, né? Que tá indo em direção a Marte. Starman. Starman. Starman em homenagem lá ao David Bowie, né? Sei. O E aí, Justus é David Bowie. Justus, não sabe, sabe? Você acha que ele vai conseguir levar o homem Ah, a Marte, a Terra? porra, Justus me decepciona, cara. Giovanni? boa pergunta, Teros. Olha, não é tão difícil ir para Marte. O problema é voltar de Marte, Eu, né? mas ele Então, não quer só ir pra Marte, ele quer ir e ficar em Marte. Esse que é um outro problema muito maior ainda. exato, mas e pior assim que tem uma lista, se não me engano, de 6 milhões de pessoas que aceitariam ir para Marte sem retorno. Então, é um suicídio de certa forma, né? Você sabe que não vai ter como voltar. E o Não era. abastecimento, você tem que ir com poucas pessoas, porque o abastecimento ele demora muito, no mínimo 8 meses para chegar. Né? Abastecimento de ar, comida e tal. Então, vão ter que ir poucas pessoas. Já fizeram o teste numa cápsula de 500 dias, que fizeram num deserto da Jordânia, e conseguiram, assim. É tipo num Big Brother que fizeram lá, e a galera conseguiu se adaptar bem. Mas eu acho que a questão psicológica de saber que não há retorno é que vai ser o principal desafio. Né? Não era Também melhor tem. esse desenvolvimento aí, a gente está focando nas luas de Júpiter? Mais difícil, é muito mais Sim, longe, né? com certeza, Muito mas mais. é em questão de, tipo, pensar assim, obviamente vai demorar muito tempo, mas é a mais longo prazo, digamos assim, né? Mais longe do Sol. Sim, sim, não, mas é que Marte ele tem uma temperatura muito boa. Então, Sim, sim. o verão marciano ele atinge no máximo 13 a 15 graus. O problema é mais o inverno, que chega a menos 50, menos 60. Então, o inverno marciano ele é mais prolongado. A vantagem qual que é? É que você tem uma maior proximidade com a Terra, ele tem um campo gravitacional menor, então para você sair de lá no futuro vai ser mais fácil do que você sair da própria Terra, né? Porque ele dá mais ou menos, se for pegar assim, um pouco maior que a Lua, um pouco maior que a Lua, assim, né? E também você tem condições do terreno que possibilitam a construção de espécie de cápsulas, né, que É, vão se adequar à vida ali por um tempo. ô Giovanni, não sei se você pode me confirmar, mas tem muito ferro, né? Em Marte, né? É isso, né? Tem muito óxido de ferro, por isso que ele tem aquela coloração avermelhada. Sim, daí, assim, eu ouvi dizer que o plano assim, é quando eu chegar lá, eles começarem a extrair esse ferro e, assim, começar a fazer as coisas de ferro já. Só que para você fazer uma fundição de ferro e levar ela de foguete para lá, cara, é um negócio complicadíssimo, Também complicadíssimo. consome muito oxigênio, né? Oxigênio e energia, né, cara? Para você levar algo para um outro planeta, você tem que eliminar quase todos os pesos, né? Você tem que deixar o mais leve possível. E como é que você vai deixar vai levar uma fundição lá de ferro para lá? Eles tinham que tentar achar uma fonte de energia lá que daí possibilitasse essa Olha, a minha fundição. opinião, não sendo especialista, é que o certo, assim, seria mandar o pessoal pra lá e mandar logo atrás, assim, a fundição, sabe? Sem É, nada, só a fundição. é, Que daí, assim, eles fazem um sistema pra ela cair no planeta e eles só vão lá coletar daí depois da fundição. é uma boa ideia. É uma boa ideia. Eles ainda estão fazendo prospecção, já acharam água, né? Isso já é bom, já acharam água lá, então você tem canais, água subterrânea provavelmente, tem os polos que contêm bastante água também. Então, provavelmente eles vão conseguir achar. Agora, estão tentando achar uma fonte térmica, algo assim, para que consigam gerar energia. Eu Energia vi. solar eles já conseguem. Só que tem também cuidar com
a meteorologia marciana, né, que às vezes tem tempestades e tal, isso tudo pode atrapalhar um pouco. Essas tempestades elas são bem fortes, né? Mas o problema de Júpiter, Murilo, é que é extremamente demorado. Imagine, se você for para Marte, você demora em 8 meses, a 25 mil quilômetros por hora. Se você for para Júpiter, nessa velocidade, você vai demorar em torno de 4 a 5 anos, né? Então, cara, é muito trabalhoso. E daí é muito tempo pra ficar com. Tem que ter uma equipe muito boa pra fazer isso. Porque imagina, tipo assim, tá eu e o Eros. Eu briguei com o Eros. Como que eu vou. Como que eu vou me separar? Tipo assim, eu vou pro outro lado da nave do vira de costas, o Eros tá lá. Então, é isso que Não eu tem penso. jeito, Eu acho cara. que eles vão fazer meio que um hotel, saca? Meio que, sei lá, pra burguesia ali da região. Os milionários, tá ligado? Uma linguagem mais marxista. É, pros caras que podem pagar, no caso, eles vão fazer meio que um hotel ali. Aquela Provisório. piada que todo mundo já tá cansado de escutar. Ó, vocês vão tretar lá, matou um, é um crime sem gravidade, cara. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Acho que um dos piores pontos seria a questão de ter que montar um foguete específico para levar equipamento, né? Porque esse foi só para levar tripulante. Exato. O tamanho que teria que ser, cara, o gasto absurdo, só para levar equipamento e o peso que É. teria. Não, Eu e cada acho que missão desses robozinhos aí é bilhões de dólares. Sim, cara. Eles têm que fazer também um equipamento pra controlar, né? Um software pra controlar a nave pra ela chegar. Que é, tipo assim, até eu suspeito que o tempo de resposta de alguém controlando na Terra é muito longo pra qualquer coisa. Então, a nave tem que saber se autopousar. Aqui Isso parece que dá em tem torno de 30 minutos, um pouco menos até, a distância das ondas de rádio do planeta Terra até Marte. Então, tem até um delay ali, um atraso que não é muito grande, comparado, por exemplo, a Júpiter, que daria mais ou menos 7 a 8 horas, né? Então, aliás, menos. Júpiter dá um pouco menos, dá umas 3 ou 4 horas, por causa que é a velocidade da luz, né? Então, tem isso mais ou menos. Não, é só que, tipo Murilo, assim, fala? é questão de, tipo assim, ajuste mesmo, tipo assim. Digamos que a nave vai pousar e tá tendo uma tempestade, ela vai ter que fazer um ajuste pra pousar. E uma pessoa da Terra não vai conseguir fazer esse ajuste nesse tempo de 30 minutos até chegar lá. Por Não, isso que exatamente. Existe daí o processo de inteligência artificial que ela terá que tentar prever o que pode acontecer, né? Minutos ou segundos antes, para diminuir os riscos no máximo possível, porque senão poderá tudo ir por água abaixo, né? Milhões de dólares. Agora, o que eu acho que dificulta bem essa ida para Marte é com que objetivo será feito. Qual que é o objetivo de ir para lá? é que mandar uma pessoa assim, ela tem que mandar e tem que ficar lá. Daí esse que é o X da questão. Por que a pessoa vai ficar lá até o resto da vida, uns 4, 5 anos? Ô Eros, qual que seria um bom motivo para alguém ir para Marte? Ou você levar alguém para lá? Uma Um tripulação? bom motivo. Estudos, talvez. Um bom motivo seria estudo. Para? Pois é. O fim daí. Na verdade, é um fim comercial, né? Seriam Sim. estudos para você ver alguma fonte de um mineral, alguma coisa Exato. assim que Que à poderá medida que for ser, né? acabando na Terra, tem que encontrar outras formas de conseguir, né? Essa é a ideia. Exatamente. O petróleo, né? É, A ideia. também é só assim, ou sei lá, uma fonte, digamos, de um mineral mais raro aqui na Terra, que possibilitaria a construção, tipo um titânio, algo assim. Você teria um magnésio, que é bem difícil de encontrar também. Então, aí possibilitaria, mas veja que eu sou bem descrente ainda que eles vão em 2030. Eu sou bem descrente. Eu acho que vai ser adiado. Veja só, essa crise do coronavírus, ele vai diminuir o PIB mundial em torno de 10%. Então, você já vai ter um refriamento das economias mundiais, você vai ter uma diminuição de empregos, você vai ter uma diminuição também das tecnologias que iriam avançar esse ano com o crescimento econômico, porque uma coisa depende da outra. Então, cara, a cada uma década você vai ter uma crise econômica grande. Então teve de 2008, agora 2018 teve a nossa,
A Argentina até agora não saiu do buraco desde 1997. A tendência é com o sistema financeiro, né, capitalista, aumentar essas crises, porque a maior parte dos investimentos está sendo na especulação, né, e não na matéria em si. Essa questão das crises, a gente sabe por estudo que estudo também não é preciso grandes estudos para perceber isso, que a produção assim de seja o que for, ela tende a aumentar depois que você passa por uma crise. Mas será que no campo mais social mesmo das pessoas, depois que demonstrado que a gente consegue viver mais tranquilo, sem muita coisa, será que vai mudar ou não vai mudar nada assim o modo de vida? Eu duvido muito. Então, Só uma questão, Giovanni, é que você falou do capitalismo consciente, né? Será mesmo que existiria um capitalismo consciente? Não tem nem como, social-democracia é meio... Capitalismo assim, consciente. o que eu vejo é que a gente acho que comentou isso na primeira ou na segunda live, que eu acredito que o paradigma ele está mudando, obrigatoriamente. Nós estamos numa mudança compulsória. Eu li um artigo há 2 semanas atrás sobre um virologista espanhol e que ele estava deixando bem claro, olha gente, o coronavírus ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Porque é o seguinte, se a gente pegar, por exemplo, eu estava até discutindo esses dias com a minha irmã. Falei, como é que a gente vai pegar e eliminar esse problema do mundo? Se não for a vacina, eu não sei como. Porque tem pessoas que são assintomáticas. Pode ser que eu ou vocês estamos portando o vírus e nós não apresentamos sintomas. E aí, as pessoas que vão entrar em contato conosco, elas podem desenvolver o problema. Então você teria que fazer o processo de ver todas as pessoas da Terra, fazer o exame em todo mundo, para daí conseguir fazer a liberação dessa quarentena, para diminuir, né, as chances de uma pandemia global novamente. Daí você teria que isolar as pessoas que estariam com a pandemia, né, que estariam com a doença, aliás, e fazer do outro lado deixar as pessoas livres. Só que o vírus ele tem uma mutabilidade muito rápida e tudo mais. Então eu não vejo como. Eu acho que essa pandemia ela vai talvez provocar uma mudança do paradigma também do sistema econômico. Ela vai ser obrigada a fazer isso. Não tem como. Você diz em que sentido, quais as ações assim que vai acontecer? Exatamente, por exemplo, a diminuição da carga horária de trabalho terá que ter. Isso com certeza. Diminuição, já acontece isso em alguns países europeus, né? Diminuição, as pessoas, por exemplo, a questão robótica, né, nas indústrias. Eles vão ter que, uma hora, vão ter que parar, porque eles vão, já que você vai reduzir a carga horária das pessoas, você vai ter a possibilidade de colocar mais pessoas ainda no mercado de trabalho. Porque se diminui, né, por exemplo, se você faz 3 turnos de 8 horas, você emprega 3 pessoas. Se você faz 4 turnos de 6 horas, são mais uma que está inclusa aí, né? Então você acrescenta mais pessoas no mercado de trabalho. Então a mudança de paradigma ela vai ter que ocorrer. Ela não tem jeito. A gente está chegando num ponto em que nós estamos vendo que tem um problema grave que está nos obrigando a seguir determinados passos. Não tem jeito, né? Eu acho, cara, que a gente vai viver assim nos próximos 50 anos aí essas crises cada vez mais frequentes, né? Isso com certeza, sim. E assim, eu não quero alarmar ninguém, mas eu não consigo ver uma saída boa, uma saída, digamos assim, sem nenhuma violência, sem nenhuma uma mudança drástica desse sistema que nós estamos indo. Isso ia acontecer, né? O colapso da economia vai acontecer de uma hora para outra. A gente sabe que isso não tem jeito, né? Então, eu até falar nisso, eu acho que eu comentei com vocês que o capitalismo consciente, nessa forma que o Eros falou, eu só consigo ver num sistema proposto por J.K. Chesterton, que é na verdade, um apologista católico inglês,
que ele via como um sistema chamado de distribuitismo. Não sei se alguém já ouviu falar. Já. O distribuitismo seria esse capitalismo consciente de que você teria consciência de que você está numa cadeia de valor e que todo mundo ao seu redor também tem que estar junto. E não existe sociedade excluindo cada um. Então, eu veria isso, só que ele incorpora valores católicos nessa ideia. Eu já tiraria, né, esses valores. É a única maneira que eu vejo. Eu não vejo o libertarianismo, o anarcocapitalismo, eu não consigo ver uma solução fora do distribuitismo, que é uma consciência mesmo. Você vê E que a outra pessoa precisa estar na cadeia produtiva com você. como que você enxerga, então, por exemplo, o keynesianismo? O keynesianismo, ele teve o seu momento. Ele Uhum. foi o necessário na época. Hoje Não em dia tem não jeito, cabe. não cabe mais. Ele mudou, né? O keynesianismo ele vai mudar na década de 80, 70, 80 para o estado do bem-estar social, principalmente na Inglaterra, lá onde que eles vão desenvolver bastante. A Suécia, a Noruega ainda tem, né, esse sistema muito vigente, né? Tanto é que boa parte das pessoas lá são protegidas pelos seus governos, né? Eu não sou muito a favor. Eu acho mais fácil não, mas eu acho mais correto, em termos éticos, essa questão de distribuitismo, que é a consciência de cada um. Mas isso é tão utópico quanto libertarianismo e anarcocapitalismo, né? Então, vai lá, Mas vamos anarcocapitalismo pôr não a é um rodinha e vamos termo conversando. meio, né, sei lá. Porque O não que é? faz. Não, eu tava. Você falou do anarcocapitalismo, mas sei lá, meio estranha essa questão, né? Porque, tipo, um dos pilares centrais que sustentava o anarquismo desde seu nascimento lá, questão do contexto ali das internacionais, pá, era ser anticapitalista, né? Daí o Murray Rothbard vai chegar com essa de o capitalismo é anarquista e o anarquismo é capitalista. Não, É uma quando nova que. visão, né? Ele reformulou uma visão, né? Sim, mas Era a é isso visão que eu não dele. entendo. De onde que surgiu, assim? De onde que caiu essa visão anticapitalista? Porque é basicamente a essência da ideia. Porque se você for pensar, o anarcocapitalismo na intervenção do Estado é neoliberalismo. É, é. Vai lá, gente, senão eu vou protagonizar muito o papo aqui. Eu quero ver a Então conversa girar aí, pô. eu tenho ideia lá sobre o. Agora mudando de tema, sobre o parado do relacionamento. Aí alguém tem alguma ideia? Questionar sobre? Tema Pô, a gente. Não, importante. ó, não, a gente pode então fazer uma questão assim, ó. A gente falou ali, o Giovanni citou a parada da. Você falou alguma coisa sobre violência, né? Ou eu que tô muito louco. Não, comentei um Não, pouco, falou. principalmente sobre essa questão do novo paradigma, né? Sim. Que eu não acredito que será pacífico essa transformação. Eu acho que ela vai ser bastante, como se diz, hoje está me faltando palavras. Ela vai ser bastante violenta, mas não era essa a palavra. Mas vai lá, vocês Não, sim, eu entenderam, né? compreendi. A gente podia falar, citar o que tá acontecendo aí também. Tipo, é uma Assim, questão vamos fazer assim, racial, então. assim, mas. O Murilo cita aquela parada dos protestos e tal, que o cara do policial lá matou o negro lá. E daí depois dá pra citar a questão do relacionamento Exatamente, do tema, exatamente. que Eu eu ia acho falar qual que importante. vocês preferiam falar antes, porque pra mim Não, tanto faz. fala sobre os acontecimentos, depois eu falo sobre o relacionamento. Então, antes de chegar diretamente aos Tema protestos, principal. aos levantes, vocês acham que a gente estaria bastante próximo da crise final do capital ou eles sempre vão conseguir achar uma forma de reformar e de deixar isso um pouco mais distante? Não acredito que estamos próximos da crise final do capital, mas aquela coisa, né? Quem está no topo sempre vai tentar se manter lá. Se Sim, você for ver com por certeza. uma análise, nem no plano marxista, mas tipo uma análise prática daquilo. Mas não, eu não acredito que estamos no fim do capital. Ainda acho que vai demorar muito para de Sim, fato não, isso com certeza. ocorrer uma crise capitalista. Muito, nossa, muito tempo. Se ocorrer. Sabe? Eu acho que assim,
nós estamos vendo uma crise tendo início agora, né? Isso é fato. Mas o poder de transformação do capital, né, a sua maleabilidade, ela é muito grande, principalmente porque a maior parte do capital ela se trava nas relações pessoais, interpessoais. É um sistema de troca utilizando moeda. Antes Exato. você trocava utilizando alimentos, agora é moeda. Então, a maior parte. Agora, se houvesse, o grande problema é o seguinte: é a dependência extrema da maior parte da população de corporações. Quanto mais você fica dependente, mais você está vulnerável, porque se essa corporação acaba por entrar em colapso, você tem uma população mundial. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo agora, aproveitando o coronavírus? O mundo inteiro está percebendo que está dependente demasiadamente da China. Os caras estão dependendo de máscara da China, estão dependendo de aparelhos respiratórios. Tipo, vejam lá, às vezes o capitalismo, ele é realmente, né, é revoltante. O que custava 15 mil reais tempos atrás esses respiradores, agora está 125 mil, 130 mil, né? Mas é a questão da oferta e demanda. De uma hora para outra, a demanda começou a ser muito grande e o pessoal subiu lá em cima o preço, né? E subir lá embaixo também não dá, né, pô? Nessa pira aí, eu lembrei de um fato interessante. Eu tive que fazer uma apresentação sobre a relação entre a pandemia e os impactos ambientais, como que estava sendo. E na pesquisa eu achei um fato interessante que, na verdade, eu acho que todo mundo meio que ficou sabendo disso, que, eu não sei, alguma universidade construiu lá um respirador que era feito em tantas horas e era, sei lá, 36 vezes mais barato. Eu não lembro exatamente agora, eu posso até pesquisar aqui nos meus arquivos, mas eu não vou lembrar. E aí que fica um outro pensamento interessante, né? A importância de você investir em educação, né? Em pesquisa. E o que os caras estão querendo fazer aí, né? E o que eu saiba foi o pessoal da UTFPR aqui de Ponta Grossa que construiu um por 5 mil reais. Uhum. Né? 5 mil eles conseguiram fazer um produto ali de qualidade. E vai da solidariedade, né? A solidariedade ela vai ter que falar mais alto nessas horas. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho até Será engraçado. mesmo? Não sei Será se que falar mais alto? é o único jeito, né, Eros? É o Pode único falar jeito. mais alto, né? É o Pode, único né? jeito. Sempre tem opção. É. Que nem vocês. Não sei se vocês viram que tinha agora, pouco tempo atrás. Cara, o que era que eu ia falar? Mas fugiu agora. Cara, eu ia falar exatamente, tava lembrando do TFPR, me veio assim, eu ia falar, foi embora. É o teu cachorro que tá latindo aí, Jus? Pode ser. É, né? Ele tá Pode ser um dos quatro. Tá querendo participar da reunião aí. Não, na verdade estão lá fora latindo, acho que pro muro, pra gato, pra esses negócios. Daí são as quatro, daí complica. Bom, mas a hora que eu lembrar aqui eu comento com vocês. Mas eu acho que essa questão da solidariedade ela vai ter que surgir uma hora, né? Ela vai ter que surgir. Principalmente que quanto mais tempo perdurar, mais dependente uns dos outros. Ah, lembrei que o que me faz ter medo hoje em dia é a questão da extrema dependência da China. Isso me assusta. Isso é uma coisa que me assusta. Cadê o livre mercado? Não tem jeito. Sim, a China ela pegou de um jeito o mundo. Nós estamos tão dependentes deles que dizem que eles são os maiores investidores do tesouro americano. Né? Eles têm a maior percentual. Porque antes utilizavam como lastro do produto interno bruto o ouro. Hoje em dia utilizam $1, né, como moeda internacional. Dizem que o governo chinês ele tem tanto dólar no mundo que se ele quiser colapsar a economia mundial, ele só joga esse dólar na corrente, né, econômica mundial e o preço do dinheiro vai desvalorizar tanto que vão começar a queimar dinheiro em fogueira do que nem na Alemanha, de Weimar lá, né, naquele período onde o pessoal pegava dinheiro com carrinho de mão para fazer fogo, que não tinha, né, valor mais nenhum, né, como está acontecendo hoje na Venezuela, inflação gigantesca.
Então a China, ela colocou, tá todo mundo de mãos atadas. Não tem, cara, para você. Ô China, vamos fazer essa parada aí. Isso me faz realmente ficar com medo, cara. Isso realmente ficar com medo mesmo. Agora sobre o tema do racismo, se o Murilo quiser começar, antes de começar com certeza. sobre o tema principal. Essa questão aí dos levantes aí, já não sei, 12, 14 cidades ou estados, eu sempre esqueço dos dados, lá nos Estados Unidos já estão em insurreição e isso saiu para o mundo. Será que vai surgir aí um movimento, tipo, concreto mesmo, tentando fazer alguma mudança? Será que isso alguma hora vai passar assim, vão se cansar e na verdade não vão conseguir mudar nada? Qual a perspectiva de vocês quanto a isso? Deixa a palavra para vocês primeiro aí. Pode falar, Jus. Pode falar, Eros. Bem, especificamente sobre qual tema? Sobre a questão do racismo? Sobre... Dá pra ser. Não, é que, sei lá, né? É que eu não entendi. Tá acusando bastante todos os tipos de injustiça, na verdade, né? Não só a racial. Então, sei lá, Bem, você acha parece vai que eu vejo que pode vir a surgir um movimento bem maior de tudo isso aí, mas eu não sei, né? Vai que os caras Talvez. reprimem tudo. Depende da repressão. Eu acredito que pode sim surgir, só que depende da repressão. Se for tamanho, ele não tem como surgir direito. Mas eu acredito que assim, à medida que essas coisas vão se alterando e tudo mais, esses acontecimentos, vai sim surgindo certas pessoas indo contra, né? Todos esses erros. Mas eu acho que é uma questão que eu não dou tanto, eu não tenho tanto interesse porque eu sei que daqui 2 meses vai ser esquecido. É muito provável que seja esquecido. Então eu simplesmente não. Então a Eu questão é ignoro. não ligar porque vai ser esquecido e não tentar relembrar, porque isso vai ser Não, reproduzido uma hora ou outra. eu acho importante, sim, só que a questão é que não dão interesse suficiente a esse tipo de coisa, esse tipo de notícia. Olha, Essa é a questão. A maioria não dá. olha, Por isso que é esquecido. o pior é que eu concordo com eles. Aqui no Brasil teve o caso lá da barragem. Estourou a barragem, matou milhares de pessoas e daí, depois de um tempo, ninguém tava mais falando. O que aconteceu? Estourou outra barragem. E agora, o pessoal tá falando ainda da barragem? É Eu aquela música concordo do com The vocês Who, que né? isso uma Eminence hora from- vai apagar, mas não é importante que seja, tipo, lembrado assim. É lógico Que que é não, importante. tipo, eu não dou bola pra isso então, porque... Não, Não, é Eu, isso aqui. o que eu vejo assim é que o fluxo de informações são tão grandes que é impossível você ficar lembrando o tempo todo. Ele vai se apagar. Principalmente, olha, por exemplo, a internet, né? Ela pode te auxiliar a lembrar das coisas, mas ela também auxilia você a esquecer muito rápido. Você pode passar horas, o dia inteiro na internet sem lembrar disso. Você tá tão, às vezes, pressionado pelo teu dia a dia, pelos teus afazeres, que você às vezes quer entrar na internet e dar risada, escutar um som e tal. Você acaba se desvinculando dessa rede social, dessa rede de solidariedade, como a gente estava falando, né? Que se importa com essas questões. No fundo, né? O que nos vem na mente é o seguinte: cada um por si. Cada um tem que se virar correndo atrás. O que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Você veja, em 1955, aquela mulher já de mais de 40 anos, chamada Rosa Parks, ela entra num ônibus na cidade de Montgomery, lá no Alabama, e ela senta no banco e se recusa. Chega um homem branco, ele fala para ela dar lugar para ele, e ela se recusa a fazer isso. No mesmo, né? E ali começa o surgimento de todos essas grandes manifestações pelos direitos civis dos Estados Unidos, e o cara que mais se envolve nisso é o Martin Luther King Jr., né? E depois lá entra lá o movimento nacionalista afro-americano pelo Malcolm X e outros, né, que entraram também. E essas pessoas, elas vão sendo esquecidas. Eu vi um documentário tempos atrás sobre o Gandhi. Eles foram refazendo todo o trajeto do Gandhi, que também foi um líder pela não violência, pela independência da Índia, que na época era dominada pela Inglaterra. Eles foram refazendo os passos do Gandhi e foram nessas localidades onde houve
eventos importantes, né, onde houveram eventos importantes, e perguntavam se eles lembravam de Gandhi. A maioria nem lembrava. E perguntavam para as pessoas, viu, mas e aquelas ideias do Gandhi? Eles falavam assim, olha, infelizmente nós não temos como aplicar. Nós estamos preocupados em ter o alimento do dia seguinte. Né? Então, esses protestos ali dos Estados Unidos, eles automaticamente são desmoronados pela própria população negra que já está sendo marginalizada, porque você vai lá nas periferias, a maior quantidade de assaltos vai ser com a população negra, né, será da população negra, os traficantes, os maiores grupos são da população negra, os bairros mais violentos. Então, o histórico de violência que foi provocado pela escravização, já a marginalização desses grupos, nós só conseguimos ver o que está na nossa frente. Então a população, nós ainda temos a consciência, mas a população em geral, ela pensa assim, ó, o negro é violento, ele vai me assaltar. Ele não está pensando no histórico. É a mesma coisa, se você for assaltado por uma pessoa negra, ele foi lá e começar a te bater e tudo mais, você não vai pensar, olha, ele é uma vítima da sociedade. Ele teve antepassados que sofreram e é por isso que ele está marginalizado. O que você quer é ou dar uma porrada na cara dele, ou sair correndo para tua casa, né? E aí isso que acaba desvinculando todo. Mas esse exemplo não é muito individual, assim, porque se, tipo, eu estivesse passando por isso e fosse um branco, eu também ia querer dar porrada no cara. Sim, mas eu digo assim, infelizmente, o maior percentual aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, de pessoas que assaltam, infelizmente, é dos jovens ainda negros, né? Mas isso pelo histórico. Você acha que pro governo, pro Estado, é mais fácil, então, eles reforçarem essa imagem ou tentarem tratar isso? Porque, tipo, é meio que responsabilidade deles, né? Tudo. É uma responsabilidade herdada, né? É uma responsabilidade herdada, porque quem tá lá mas não teve... não deixa de ser, né, de um poder impositivo, né? Sim. Eu acho que se ele... Na minha opinião, acho que se eles resolverem, assim, desmarginalizando essas pessoas, eles não vão precisar resolver o problema da imagem, por causa que a própria situação da vida real vai se resolver sozinha. Então, assim, eles tinham que ajudar essas pessoas, colocando em escola, tudo mais, e colaborando com isso para que tenha um futuro melhor e acabe não precisando fazer esse tipo de coisa. Eu vejo assim que o problema da pobreza, e como a maior parte dos grupos, né, de minorias étnicas, elas estão na marginalidade, a pobreza, ela é um motor, a pobreza ela é um gerador, ela é um gerador de políticas públicas, ela acaba gerando votos, ela acaba gerando tudo isso. Ninguém vai se eleger prometendo coisa para os ricos. Todo mundo elege prometendo para os pobres, que são a maioria. E se você deixa de prometer, se você resolve os problemas, acabou a tua geração, acabou o teu sentido. O sentido de Estado sim. Democrata atual. Né? Então, agora concordo sim com você, Murilo. Né? Eu acho que deveria ser uma coisa que sempre foi lembrada e tal. Né? Mas se a gente for pegar o percentual, assim, existe aquela questão do racismo velado, que às vezes até é inconsciente. Tipo, você vê uma pessoa negra ali, e, né, no meio da rua, você considera que há uma possibilidade de ela te assaltar. Mas isso aí você está vendo uma parte como um todo, né? Então não é bem assim que funciona. Mas existe também a questão racista, né, de frente, que não é muito visto no nosso dia a dia. Mas a velada é que é o problema, né? Então, cara, é complicado. Fala aí, Eros. Tem um aspecto interessante. Pode falar, Eros. Pode falar, eu não... Tem um aspecto interessante, Lenin cita no Estado e a Revolução que o Estado, muito se diz que é meio que para você mediar ali o conflito de classes. Ele já diz que é o produto do caráter inconciliável das contradições de classes, portanto é a opressão de uma classe por outra. Putz, eu esqueci o ponto que eu ia chegar.
Essa questão do Estado perder o sentido, assim, considerando então que ele... Bom, resolveria alguma coisa aplicar democracia direta ao invés de representativa? Eu vejo que adiantaria um pouco, mas queria saber aí de vocês. Eu não sei Eros. dizer. Não sei dizer. Teria Arrisca que aí. tentar de uma forma empírica isso. Eu não sei. De forma teórica, não sei se daria certo. Não, porque você, tipo, é aquela questão do poder popular, né? Você vai estar dando ali poder para as pessoas meio que escolherem melhor, pá, e tal. Só que isso sairia muito do controle, cara. Da organização, as pessoas não iriam se organizar. Não sei o que questão. Qual a chance disso acontecer? É baixa, pode ser que aconteça, mas tem que ter uma organização muito bem feita, né? E a maioria não iria concordar com isso, eu acho. Tem que testar. Acho que teoricamente não tem como fazer Mas isso. como que você dá a opção, assim, para uma pessoa, você vai ter mais voz dentro do cenário político, a pessoa não vai querer aceitar? Pode ser que aconteça, a pessoa não quer uma responsabilidade Putz, tipo, uma consciência, assim, que foi se construindo. Eu vou talvez votar, o por cara, os caras conta escolhem por do mim. histórico. Talvez por conta do histórico. A pessoa já vê, olha só, não valeu a pena até agora. Eu vou lá, voto e simplesmente não. Meu voto não tem importância, basicamente, porque o cara vai lá e não faz nada de fato que tem uma relevância, porque agora teria. Pode ser que ela pense assim, mas eu não Não, sei mas dizer. É então é uma questão. justamente isso, trocar esse sistema por democracia direta, não representativa. Sim, o problema é Se a que não pessoa tem. confundir o poder dela com o poder que ela tá dando pra outra pessoa, aí, meu Deus, né? Pois é. Bem, diz aí o que você acha. Justo Eu, chegou agora. eu tive que sair para resolver um assunto ali, eu voltei agora. Eu não sei dizer. Pode continuar aí, quem quiser. Também tô Eu só refletindo sei que aqui, é isso não bem. aconteceria, porque é uma parada que sairia do controle. Então, claro, é Eu só não uma sei, eu hipótese. acho que já existe um país, mas eu não vou me abrir muito sobre isso porque eu não tenho certeza, não quero falar nada que esteja errado. Qual que é o Cara, mas problema? Estamos aqui Não, pra é que. isso, Murilo. Ô, loucos, não, ficar. Pô, falsas Lembre-se. promessas. Não, mas vai lá. Qual é? Cuba que você ia falar isso? Não é Miserável. nenhum país Já, considerado socialista. já Daí tá com a camiseta vermelha lá, ó. Ah, daí Camiseta tudo errado. Não, vermelha, esse aqui é meu pijama. comunista, nem... eu nem tô vendo o Murilo, mas já tô dando É que se risada. eu acordar e tiver uma revolução acontecendo, eu já acordei pronto, entende? Putz, é por isso que você deixou o cabelo crescer, então, pô. Ó, eu já tô, ó. A lá Fidel. É, meu cara. Viva la revolução. É. Então, Querem pular e. essa Pode falar. questão do. Você tinha comentado, até mudamos um pouco, né? Da questão do movimento negro tal, e daí você, né, se adaptou aí também aos movimentos populares e formas de governança. Essas coisas que aconteceu agora, esses protestos, eles podem ver que todo ano acontece. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que todo ano tem. Queima-se bandeira, não sei o que, né? Pá. O Barack Obama, ele foi eleito dessa forma, né? Ele é o primeiro presidente negro. E agora ele está prestes a ser preso, exatamente por uma série de problemas, né, de corrupção. Então, cara, tipo, os caras lá, eles não conseguem nem ter a utopia, entendeu? A utopia de pegar um mundo, né? Tipo, olhar uma figura e falar, olha, essa pessoa, ela pode me trazer tal coisa. Porque não adianta, seres humanos, eles precisam da utopia para se mover, né? E se Porque que nem desenvolver também. Exato, que nem você está falando, Murilo. Tipo, pode ser que essas ideias são todas descabidas, né? Porque a gente vê pequenos exemplos, muito locais, mas o exemplo global é muito difícil. Por exemplo, dizem que o movimento feminista, muitos teóricos, né, trabalham nessa possibilidade, que ele só teve sucesso porque o mercado estava necessitando de mais pessoas e os únicos membros que poderiam ser alocados seriam as mulheres. Então, como é que você vai fazer? Tipo, não foi assim que as mulheres conseguiram esse direito, mas o mercado que possibilitou o direito a elas.
né? Então seria um mercado realmente como ele que designaria as peças. Mas sempre Eu, foi. eu não duvido também disso, né? Eu não sei, na verdade, até que ponto tem um, tem outro. Até que ponto nós moldamos o mercado ou ele nos molda, não sei. Eu Mas, acho que é por uma exemplo, parada meio que os dois ao mesmo tempo, digamos assim, recíproca. Eu acho que mais ou menos isso. Porque se você for ver, tem um programa que fala sobre essas paradas aí, Shark Tank, e tem umas empresas que os caras que vêm e falam sobre isso, os caras, umas mulheres que queriam abrir uma empresa voltada para o mercado feminino, outros que queriam abrir uma empresa voltada para o veganismo. Então é meio que as empresas se adaptam ao que as pessoas consomem e as pessoas consomem ao que as empresas produzem. Elas consomem o que as empresas produzem, e daí fica meio que esse ciclo. Daí, Na quando verdade, altera, a empresa vai alterando. se É você uma for parar parada. para analisar, essas questões sempre se trata de interdependência, né? Sim, exatamente. é. Agora, tem aquela questão, é você consome aquilo que o mercado induz ou o mercado vê uma necessidade que você está, que a sociedade está pautando, que a sociedade está mostrando? Hoje em dia se confunde essas duas coisas. Às Trata-se vezes dos o dois. mercado ele começa a colocar, né, produtos para nós, mesmo sem necessidade, mas a gente acaba virando independente dele, né? A gente acaba Além da virando dependente. necessidade, outra necessidade é imposto. Exatamente. Então ele cria as necessidades, né? O Bill Gates já falava isso, né? Uhum. Você tem que fazer com que as pessoas dependam de você. Dependam de você. Então, agora eu estava vendo a questão do movimento, ó, ficou o Rage Against the Machine, que a gente já tinha comentado um tempo atrás, ele ficou, né, famoso também por se enganjar nesses movimentos. E o Body Count também, tem aquela famosa música deles lá, o Cop Killer, né? Que foi no movimento que aconteceu lá em Los Angeles também, que deu um quebra-pau. Exatamente eles incentivando, incitando as pessoas a matarem os policiais, né? Só que olha que interessante, o cantor, o vocalista lá do Body Count, que eu esqueci até o nome dele, hoje em dia ele trabalha como ator naquela série Law and Order, que passa num canal a cabo. E tipo, entendeu? Acabou o Cop Killer, acabou o movimento, acabou tudo. Acabou, foi pro espaço, entendeu? E aí que é o problema, né? E aí que é o problema. Tudo terremoto aí, Jus? Tô dando uma ajustada na mesa. Tá dando Mesa uma ajustada na mesa. Ajustada. Nossa. Nossa, que piada boa. Tô me cagando de rir. Brincadeira. Piadinha pra descontrair, fim de noite, fim de noite. E aí, Eros, vai querer introduzir o seu tópico aí? Manda aí. Cara, eu acho que é importante. A primeira coisa que eu quero questionar é sobre essa parada de relacionamento, que eu acho que é um tema importante. Eu não gosto muito de discutir agora, porque não tenho tanto interesse, mas não importa se é interesse ou não, tem que discutir porque é importante. Um dia talvez vai ser importante sobre as coisas. É o seguinte, Olha que eu aí, acredito não que as quer pessoas falar, hein, começam. Eros? Não quer falar, né, Eros? Como é que tá esse Não, coraçãozinho aí, né, eu Eros? acho importante falar sobre, né? Porque é uma relação humana, né, cara? E sobre relações humanas é importante se discutir. A Sim. questão é a seguinte, os caras já ficam nessa. É que eu acho que as Eu pessoas, não nem vou falar nada, né? Porque eu sabia de umas paradas. não, eu tenho que levar a sério esse tema aqui, que é o seguinte, as pessoas elas começam a se relacionarem, mas elas simplesmente não se organizam, né? Elas não criam tópicos do que elas pretendem fazer na relação, eu acho. Eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer é. Mas não é um emprego, cara, uma relação. Cara, Não, ó, mas não eu e é o questão Eros, a de gente já debateu bastante sobre isso. A gente sim. entrou num Pode consenso falar, que Murilo, trata-se começa de aí que isso daí. desenvolvimento mútuo. Senão não tem Isso. porquê. Você tá falando de relacionamentos amorosos? Eu acho Pode que é. ser, Eu pode acho que ser. o Eros tá falando disso. Pelo Eu acho menos que é Sim, disso, né, Eros? a princípio sim. É que a questão é a seguinte, eu coloco a base do relacionamento pra mim é a seguinte, você ajuda a pessoa a se desenvolver e ela tem que, para você, ela tem que também desenvolver você, né? Ou seja, como o Murilo disse, é uma questão mútua de desenvolvimento intelectual, a princípio, e também de confiança. Para mim, eu acho que, eu vou falar a verdade aqui, eu não acredito que é tão importante assim o amor no relacionamento. Eu não sei nem o que isso significa. ninguém Então, para sabe, mim, ninguém sabe. exato. Para mim é muito mais importante confiança. Pode não ter amor, mas se tiver confiança, para mim é o que vale. E a questão do conhecimento mútuo.
Pelo menos pra mim é isso. Mas a confiança não seria o amor também? Eu não sei dizer. Eu só sei Parte que confiança é constituinte muito... da ideia que a gente criou, né? Mas é uma ideia que a gente pode analisar isso aí por diversos filósofos. Sim. A gente pega o banquete de Platão. Vai ter um monte de gente dando opinião ali. Até que vai chegar, né, o Sócrates vai tomar de assalto a porra toda e vai falar, né? É mais ou menos aquela. Como é que é o nome? Metáfora do pêndulo, né? Você deseja uma coisa, você tem essa coisa e Não quer mais, ao sim. ponto que você Que é- tem essa coisa, você deixa de desejar e deseja outra coisa. É, Portanto, isso o tudo amor pode- é algo inalcançável. É. Mas não, eu não tô dizendo que seja isso, isso é uma visão, né? Eu não concordo Sim, inteiramente com essa visão. Eu Não, tô tem ligado que Spinoza os fala tipos do amor, né? O ágape, o eros. Eros. Olha lá o eros. Olha É só, isso aí. rapaz, olha Por só. isso que você queria falar nisso, né, Olha rapaz? só, será que foi uma mensagem subliminar? Eu não sei, Pô, não. cara. Viu? Passa teu Talvez. contato aí pras gatinhas que estão assistindo. É, tá. Acho que não tem ninguém assistindo isso aqui, mas enfim. Ah, Ó, desânimo. qual a opinião do Justo sobre isso? Não, que eu fiz até uma lista. Pera aí, eu vou pegar uma Opa, lista aqui. mas veio uma Peraí que lista eu vou também. pegar meus inscritos também, calma, cadê? Tem muito caderno. É, que eu vou pegar um bagulho aqui também. Francis Bacon utilizava o método indutivo, certo? E eu acho que ele é muito importante quando você vai se tratar sobre relacionamento. Porque se você quer uma prova se a pessoa confia em você ou não, você pode utilizar esse método. Ou seja, você coleta informação, você reúne essas informações, você formula a partir dessas observações hipóteses e com isso você tem a comprovação, né? Do que você quer. Se a pessoa Você que confia ou não em você. analisou toda essa questão sistemática aí, você acha que a ideia do Weber se encaixa nisso de você criar um. Eu acho que na verdade é um tanto quanto isso que você está querendo dizer, de você criar uma situação ideal e comparar com a Uhum. real para. Mais ou menos isso. É basicamente uma questão de prova, porque, cara, pensa no seguinte: você tá se relacionando com uma pessoa, você tem que ter confiança nela, ela tem que ter confiança em você. Para você ver se ela confia em você, você teria que colocar ela numa situação, digamos assim, que você teria que improvisar, talvez que você tivesse que planejar, para você ver como ela sairia. Um exemplo bem simples disso, o Justo sabe, ele viu esse filme Kingsman, que tem uma cena em que a mulher tem que atirar no cachorro, certo? E ela atira, e o personagem principal não. É mais ou menos aquela coisa em que você tinha que atirar no cachorro, que você fazia várias atividades físicas com aquele cão ao seu lado, aí e nessas atividades físicas você criaria um sentimento emotivo com esse cão, Acho que você tá certo? errando um pouco a história do filme. No E caso, conta aí, Justo, que daí eu- o Giovanni vai entender, e o Murilo também. no É mais ou caso, menos isso. você é não sei, todo mundo já assistiu Kingsman ou não? Não, eu não assisti. No caso, que assim, eles são como se fosse uma espécie de espiões. E pra treinar, eles vão colocando os personagens à prova nisso. E no começo de tudo, eles recebem a missão de treinar escolher um cachorro e treinar um cachorro. No caso, que assim, você tem que treinar ele, você vai treinando, desenvolvendo as amizade com o cachorro. Assim, e a última prova, assim, o líder te convida para sentar com ele, e você traz o cachorro, assim, o cachorro tá lá, daí te entrega uma arma, ele fala, atire no cachorro. Pra ver se você, quando chegar a hora H, você será capaz de fazer o necessário, entende? Mas então A como ideia vocês seria mais... definiriam confiança? Ah, Porque, tipo, se você pôr à prova isso, você não confia mais, né? Você só sabe. Mas o Eros acabou de falar uma questão debatida há séculos aí. E tem uma história muito famosa que em todas as igrejas essa história é contada, eu acho que milhões de vezes anualmente, que é a história do Abraão, né? Em que Deus quer saber se ele ama, né? Deus quer saber se Abraão ama ele e faz com que pede um sacrifício, que seria a morte do seu filho, Isaque. E Deus fala: você levará o Isaac até uma plataforma e lá eu te ordenarei para fazer alguma coisa. E Abraão vai e leva. Então ele estava demonstrando o amor e a confiança que ele tinha em Deus, mesmo fazendo algo que ele não gosta.
mesmo fazendo algo que ela não gosta, É né? justamente isso. E daí no momento em que Deus ordena que decepe a cabeça de Isaac, no momento aparece um anjo e fala para não fazer aquilo. Que ele viu que a intenção de Abraão era de realmente decepar pelo amor, né, que ele tinha a Deus, pela confiança, que daquilo estaria certo. Então veja como o amor, você acabou de falar algo interessante, que o amor ele não é racional. Você está querendo ver se uma pessoa ou não está confiando, mas ele acaba sendo irracional, né? Por quê? Porque às vezes você vai fazer algo e você não sabe por quê. Eu, por exemplo, estou namorando, certo? Já faz algum tempo. A diferença de idade. Aí que entra o ponto. O porquê. É isso é um ponto que eu queria chegar. O porquê. Porque Por que de compartilhar essa relação? 50% de cada lado. O porquê disso? Onde você quer chegar com isso, entende? Esse ponto que eu quero chegar. Onde as pessoas querem chegar compartilhando relações. Elas querem chegar a algum lugar ou simplesmente é uma questão de ir em festas e se divertir? Porque para mim isso não tem sentido. Para mim você tem que criar métodos onde você confie na pessoa, onde você evolua a pessoa e ela te evolua de forma recíproca. Para mim é isso. Pelo menos na minha opinião. Mas a gente, por exemplo, a gente já conversou muito sobre isso, Sérgio. A gente pensou em Sim. tudo isso, a gente chegou nessa conclusão debatendo. Exato. E não é uma conclusão tão difícil de se chegar se for parar pra pensar. Sim. Mas a maioria das pessoas não vai pensar nisso, elas só vão sentir assim, nossa, eu quero isso e vai se entregar. Você já se apaixonou, Eros? Você já se apaixonou mesmo? Sim. Perdidamente. Sim. O Murilo também, eu tenho certeza. Com certeza. Justus? Foi. Sim. Eu tô de boa. Você nunca se apaixonou, Justus? Assim, aquele de ficar bobão assim? Não. Cara, sério, Eros, você sabe. Você perde. Perde a racionalidade. Você Não, você não perde. pode perder a racionalidade. Lembra Essa que a gente falava? A gente falava, não vai dar certo isso aqui. Eu era compartilhando, né, digamos, sim. as histórias. Eu- Isso aqui não vai dar certo. Mas eu Então, só tô aqui, não tem como fugir disso. Deve Exatamente. ter como, mas eu não tô conseguindo. Mas é uma questão de tempo. Pedro Calabres falou isso. Tá ligado, Sim, Pedro com Calabres? certeza. Uma hora, você não Uma se hora livrou acaba. disso? Cerca de tipo. Sim, me livrei já. Eu já me livrei. Então, É cerca de 14, eu acho que é 16 a Você 24. não se livrou, não. Você está no interlúdio entre um e outro. não. O próximo vai acontecer. Você não É que sabe eu tô quando, mas vai falando de uma acontecer. coisa bastante específica, então Não, se Não, que encaixou, se eu mas é pudesse, justamente eu vou isso. falar a real, que se eu pudesse, eu construiria uma Android, cara. Aí me relacionaria com Android. Aí sim, seria você. Eu queria um Android, queria um Android. Eu acho que o Eros, ele quer nos contar alguma coisa. Pode falar, Ele Eros, faça a sua levou revelação, uma a sua decepção. declaração Eu também, a não gente tenho. manda pra ela. Eu não tenho. Levou uma Não, mas, decepção aí, Eros, é isso? não, mas já levei faz tempo, na verdade, né, cara? O Murilo sabe a história, ele tá ligado. Foi né? ano passado. Ó, cara, você tá falando com uma pessoa, Eros, você tá falando comigo, exato. eu vou Falando contar uma história pra vocês, não sei se vocês sabem, Fala aí. mas a primeira namorada que eu tive foi aos 27 anos. Foi meu primeiro beijo. Ó, pessoal, se assustou um pouco aí. Essa é outra coisa que eu quero falar. Eu acho que pelo menos pra mim, a pessoa tem que ter um mínimo de maturidade pra conseguir se relacionar com outra pessoa. Por isso que pra mim, após os 20 anos, é a melhor idade pra você ter uma certa relação, tipo, tentar alguma coisa, saca? Pra mim, isso não tem como Mas, você universalizar isso. eu não vou dizer que eu não concordo, mas não é interessante, assim, você ter uma experiência pra saber como se portar? Exatamente. Você sabe a minha opinião Exatamente. sobre isso, né, Murilo? O Murilo Hã? sabe a minha opinião sobre isso. O Murilo sabe a minha Sim, opinião sobre não, isso. eu entendo, mas eu não sei se o pessoal sabe. Você, Qual que é a sua agora, opinião, Eros? Fala aí a tua É, opinião, pode quero crer. saber. calma aí, eu tenho uma opinião, mas primeiro, você não se arrependeu de antes dos 27 anos você não ter tido uma relação com alguém? Tipo, não ter Com procurado, você não se arrependeu? Assim, eu me arrependo hoje porque a minha mentalidade hoje é diferente, mas é injusto, né? É injusto você chegar Sim. assim e falar, tipo, agora e... Não, lá na época, qual que era a minha ideia? Era muito idiota, minha ideia. Eu era extremamente idiota. Tem gente que pode ser que esteja assistindo isso aqui, ou vocês mesmos, que achem fofo. Tá? Vocês podem achar fofo. Mas o que era a minha ideia? Eu queria encontrar a pessoa, sabe, que me preenchesse. Eu não queria encontrar simplesmente um pedaço de Aí carne. que tá outra questão que entendeu? eu li um dia, cara. Você não tem que encontrar a pessoa que te preencha, mas aquela que transborde. Você já tem que estar preenchido.
Olha Tem que só, é encontrar a isso aí. pessoa que te transborde. Eu acho que agora eu tô concordando aí com você, Giovanni. O Eros tá. Tá apaixonado, tá apaixonado. Ó, Não, eu pior acho que não que tô o mais. desconforto Faz promove desenvolvimento, então essa questão aí de preencher, transbordar, sei lá, Essas metáforas. é importante, mas o negócio é você ser Não, desafiado. não, exatamente. É tipo, é sair do comum, digamos assim. É sair do senso comum, né? É fazer Bom, com por que a exemplo, pessoa, tipo, e realmente, eu, por exemplo, eu nunca consegui ficar com uma menina. Nunca consegui. também não. Assim, ficar, Não. beijar e. Porque daí eu falava, os meus irmãos aqui faziam isso. Daí eu falava, gente, mas e no dia seguinte, como é que vocês olham pra pessoa, tipo, oi, tudo bem? Porque se eu ficar com a Mas, pessoa, eu já tô afim, cara. Eu já tô, entendeu? Pô, cara, eu acho que você tem que fazer assim, por exemplo, uma relação bem simples. Vou dar um exemplo aqui. Digamos assim, uma pessoa tem uma relação sexual com a outra, mas, tipo, elas não estão numa relação. Elas, tipo, simplesmente uma pessoa quer aqui, ó, eu quero ter uma relação com você e depois. É isso, é só isso. É como se fosse aquela. Enfim, deixa quieto. Aí, depois desse prostituta, uma dia, prostituta. Né? como você não precisa pagar, tipo, a pessoa simplesmente É, quer fazer com você a os relação. Aí dois no outro dia, querem, ó, vão lá e é só fazem. isso. Tipo, é só Né? isso. Não, Que acontece de monte isso. sim. E, tipo, Mas, isso ó, não se estende, né? vamos pensar É uma na ideia interessante. questão E eu não vejo justamente problema da. nenhum também nisso. Eu Eu não também vejo. não. Se a Eu também pessoa vai não. lá e quer, beleza. Não, ó, Eu vamos não pensar. conseguiria. Eu não conseguiria. Eu acho Vamos que eu pensar consegui. na questão da subjetividade. Sim. Assim, vamos criar uma pessoa hipotética. Essa Manda. pessoa hipotética, ela interpreta o mundo de uma maneira que ela não vê sentido nenhum nisso. É. Ela não vê sentido nem na existência, na realidade, muito menos numa relação. Mas como não tem mais porra nenhuma pra ela fazer, ela vai. E ela É a ideia pode de não ter concordar nada a com perder, vocês, né? mas ela vai fazer isso. É de não ter nada a perder, né? É tipo aquela, não É, ter nada a perder, exatamente. então Ou não, você já tem. Né? não, igual os justos costumam falar isso aí. Exatamente. Mas essa, assim, essa hipótese que o Murilo falou é real, tipo, o que que acontece, assim? Tem de um lado, tem o estereótipo masculino, né? O que que o homem quer? Ele quer bimba, né? Ele quer chegar lá, pá, e é isso. É isso que Esse nós aqui, eu acredito que é o maior erro possível de um homem fazer. Porque tipo, deveria estar em último lugar. O primeiro lugar teve assim, ó, eu vou alavancar essa pessoa ao topo, eu vou ajudar essa pessoa pô, a chegar aos limites, tá ligado? Tipo, pô, ela quer ter o melhor trabalho, eu vou ajudar ela a ter o melhor trabalho. Ela quer passar na faculdade, ó, eu vou ajudar ela. Eu acho que o pensamento racional nesse momento, aí que tá. Francis Bacon, você coleta informação e vai fazendo esses métodos para você, né, concretizar o que você precisa. E aí que tá o ponto, você ajudar a pessoa a chegar aos limites, cara. Isso aí, tipo, a questão humana, emotiva, isso aí é pro fim, isso aí é consequência da relação, não é objetivo. sim, tipo, mas aí que tá, o que que acontece? Ah, eu vejo assim, né, que existe a questão, eu levei muito pro lado racional. Então, Uhum. quando eu me apaixonava, eu não me sentia bem, porque era meio assim que eu sabia que aquela pessoa que eu estava criando não era a mesma que estava ali na minha frente. A Sim. paixão ela se cria no seu inconsciente e que ela acaba passando para o seu consciente e você acaba criando aquela figura, né? Você acaba criando. E aí, o que acontece? Essa questão que você falou aí, Eros, do Francis Bacon, é exatamente isso. Quando eu acho que isso se aproxima mais do que a gente entende por amor. O amor, né, na minha visão, assim, bem superficialmente falando, porque é um tema muito complexo, também não consigo definir muito bem, Cara, dá pra mas citar em uma próxima conversa Spinoza, cara. Spinoza é um cara que eu acho pô, muito interessante. Spinoza é Não, acho mas que é um dos vamos meus abrir filósofos para favoritos. todo Não, mundo que tem uma sim, opinião sobre. não, sim, mas para o próximo, porque vai demorar pra conversar sobre esse tema. Enfim. Exato. Então, eu vejo assim que o amor, ele tem uma conotação de você ver bem a outra pessoa, né? Você vê a outra pessoa bem. Então, quando você está com alguém e você vê que ela está feliz por estar com você, você acaba encontrando isso, sabe? E o que que acontece? Eu não conseguia encontrar isso nas outras pessoas. Tipo, eu não conseguia desejar elas fisicamente apenas, só dar uns pegas, como a galera fala. Não conseguia. Eu era travado nisso, né? A primeira vez que eu fui namorar, que eu saí, era uma mulher mais velha até, tal, eu namorei que durante 2 meses. Tive uns 6, 7 encontros.
Nunca mais, porque eu vi que ela tava querendo outra coisa e eu não, entendeu? Então, mas assim, eu era uma pessoa limitada, limitada. Eu É que tenho, eu só que acho assim, no fundo eu vejo assim que quem ficou com 300 e eu que fiquei apenas com uma, cara, deu no mesmo. Dá no mesmo, porque depende com o que você vai parar, né? é que eu acho que é Depende com o muito que você vai. animalesco, é tipo muito primitivo o cara querer se relacionar só por isso. É muito primitivo, tipo, é muito ridículo, cara. É Não, ridículo, tá e ligado? olha Eu só, acho. nós quatro aqui, nós quatro sofremos algumas coisas por causa desse bando de cara que só pensa na mulher como carne, ou nas outras pessoas, que só Cara, é fixa no ridículo. pensamento do relacionamento sexual. Você às vezes não consegue conversar com uma pessoa, tipo, eu, por exemplo, já chegava às vezes a conversar com uma mulher e ela achava que eu já estava dando em cima dela. Tipo, pô, eu não sou um matador, o que que é? Eu fico olhando para todo mundo assim que nem foi. Eu só queria conversar, ter uma amizade, né? Mas Aí não, que tá o porque. valor de você se relacionar com uma pessoa mais inteligente que você. Por isso é É, muito importante isso. Você aprende exato, mais ainda. exato. E olha, hoje em dia, né, eu namoro com uma pessoa que é muito mais nova que eu. Muito mais nova. E é algo assim que eu amo ela, e não sei assim, Defina tipo. amor. Então, é exatamente isso. Eu amo ela porque eu vejo que ela se sente bem estando comigo e eu quero ver ela melhor, né? Entendi. Eu quero ver ela melhor. Você É uma lembrou aquela pessoa. música do Foreigner? I wanna know, I love you. Aquela música. Mas enfim, continua. É, Continua. é verdade. Aquela. É verdade. Canta, dá uma palhinha, vai lá. Não, eu não sei, pô. O Murilo sabe tocar essa música aí. Fica lá. Da onde? Da Ah, onde? I Essa, wanna know, I love you. Essa aí, essa aí. essa. Então, tipo, eu tô descobrindo esses sentimentos agora. Porque ele Entendi. passa por fases, né? Dá aquela explosão da paixão, daí vem o negócio, daí você começa a sentir assim, que aquela pessoa meio que faz parte da tua vida, que você gosta de estar com ela, que você, mesmo que você não se entenda num dia, você gosta de estar com ela. Parece que a presença da pessoa é lá, auxilia. Eu tô descobrindo isso agora, cara. É, tipo, sabe, pra mim é tudo novo ainda. Aí, a outra questão que eu gostaria de discutir, eu acho, o Murilo talvez concorde com isso, eu acho muito difícil uma mulher amar um homem, mas o homem amar uma mulher é muito mais comum. Por quê? Pelo menos é o que eu percebo. Talvez as mulheres não demonstrem isso. O homem demonstra mais, talvez. Talvez seja por causa disso, mas eu não sei. Por mim, sei lá, parece ser muito. Explique-se melhor aí, Eros. Explique-se melhor Cara, eu acho que é pro muito mais feminino. provável que, tipo, o homem se mate ou algo parecido pra salvar a esposa do que a esposa fazer isso por ele. Eu acho muito improvável que o contrário ocorra. Acho, Mas, não sei. Uma mas isso hipótese. aí eu acho que não definiria o amor em si, tipo, Não, sim, ah, não defini, mas é o só um risco, né, a exemplo. vida. O risco é a Sim, vida. sim. Não acho que definiria amor. Mas, claro, tipo, o homem, ele tem, já pela sua componente genética, algumas coisas, o reflexo, algumas atitudes mais rápidas. Eu sempre brinco assim, note Essa quando vai raça. acontecer um processo, que algum acidente, alguma coisa. As mulheres, elas, em vez de agirem rápido, elas travam, gritam. Elas fazem isso. O homem, ele vai já e consegue agir rápido, mas isso é um sistema, tipo, é uma diferenciação genética, né, da pessoa mesmo, da condição humana, né, como tem a condição animal e tudo mais. Mas eu não sei, viu, porque eu acho que, assim, questão de amor, cara, é muito individual, assim. Tem pessoas que, sabe aquelas pessoas, assim, que, tipo, a mulher que é espancada pelo marido e ela não se separa porque ela gosta do cara ainda, mesmo sendo espancada? É um negócio, né? Estranho isso, né? Como é que pode É, uma pessoa sofrer as consequências daquilo e ficar ainda porque ela não se imagina sem ele? Eu não sei se ela ama muito o sujeito ou ela se odeia, né? Tem essa questão também. Porque se ela quer ficar sendo espancada é porque ela não gosta muito dela mesmo, né? Então, tem essa bem, questão, né? o que o Mas é Murilo acha sobre isso? Se mulheres de fato amam de fato mais os homens ou o contrário, não sei. O que você acha sobre isso? Depois o Pior que eu Justus não fala daí. sei, cara. Eu posso formular uma análise a partir do que eu experienciei, mas eu não posso falar pelos outros. Eu acho que isso é uma questão muito mais Se individual, na quiser verdade. falar, diz aí. Mas Não, mesmo que seja subjetivo. você provavelmente a tua opinião vai ser muito próxima de alguém que esteja assistindo ou da nossa mesmo aqui.
Então, bora falar aí, rapaz. Bom, se eu for pensar por mim, bom, eu viria a pensar empiricamente, né, mas unicamente pela minha experiência, que sim, os homens tendem a sentir mais, mas tipo, são opções, né? Por exemplo, vamos pensar assim, contexto escolar. Porra, tem uma mina ali. Só que essa mina tá interessada em outro cara. Ela pode estar sentindo a mesma coisa que eu, só que por outro cara. Então não é tipo assim, eu gostei de um monte de mina. Aquela mina gostou de um monte de cara também, entende? Então. Mas você entende como Eros, assim, que talvez o sentimento masculino de amor é maior que o feminino? Talvez ele seja mais expressivo, entende? As mulheres talvez não se expressem tanto. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Elas talvez Pode, sejam sim. mais. Não costumem se expressar tanto. Talvez não sejam, na grande maioria, não tão excêntricas quanto o homem ao expressar os sentimentos. Sejam mais intrínsecas, digamos assim, a ela mesma. Só em momentos específicos ela demonstra. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho. Na grande maioria, não dá pra generalizar. Mas enfim. Eu acho que assim tem uma questão também do contexto social. Às vezes as mulheres que se expressam muito, elas são taxadas de loucas, É, malucas, que elas não podem dar muita moral para homens, porque lembre-se, né, que a gente tá vindo de um contexto masculino desde que os seres humanos modernos, né, começaram a andar pela face da Terra, você tem uma masculinidade predominando, né? Então, existe também a questão do orgulho feminino, que não quer mais se subjugar e se mostrar independente em relação aos homens, né? Então, tem isso. Por mais às vezes que a mulher se sinta independente, no contexto de hoje, ela não pode demonstrar muito isso, porque ela vai ser julgada, né? Como se fosse uma mulher do passado, né? Que gostava de ser submissa ao homem. Então tem toda a questão principal, né? Toda a questão porque eu vejo assim na história que o amor feminino ele é mais expressivo do que o masculino nas histórias, mesmo na história antiga e tudo mais, né? Ele é mais expressivo. Então sempre a mulher tinha aquela figura carinhosa, aquela figura confortadora, aquela que abraçaria o marido, os filhos. Ela seria esse amor esse amor materializado, né? Seria a pessoa que e hoje em dia não, ela tem uma mudança estrutural, né? E assim, as meninas e as mulheres hoje, né, odiernamente, né, nos dias atuais, tá tendo um batidão aí, Jus? Eu não tô escutando nada? Eu também Não, não entendi a piada. Acho que foi porque eu bati na cadeira. não, Isso. passou um carro aí em algum lugar aí, Ah, passou um carro. cara, isso eu escutei. É. Eu vejo assim que as mulheres, elas hoje em dia têm dificuldade em demonstrar essa sensação, exatamente porque pelo contexto masculino, pelo contexto assim de que as mulheres antes demonstravam e acabavam sendo aprisionadas, né, psicologicamente falando, né, elas acabavam ficando dependentes, diminuindo-se perante ao masculino, né? E tem toda uma reestruturação, então a gente está vivendo um tempo bem difícil, viu, Eros? A gente está vivendo bem sim. esse ponto de virada, né? E eu acho que a Ponto, partir de agora a ponto tendência de é inflexão. equilibrar um pouco mais. Eu vejo pela minha namorada mesmo. Vocês falaram assim, vamos falar sobre feminismo, né? E daí vocês falaram, convide ela e tal. Daí ela falou assim, tipo, olha, Giovanni, eu não vou porque eu acho que eu vou fazer um desserviço, viu? Porque eu vou meter o pau nas mulheres também. Porque ela já tem uma visão diferente, né? Ela já tem uma visão mais igualitária, tipo, para ela não existe o problema do feminino, né? Assim como nós vemos aí. Mas você vê que é necessário ainda ter um movimento, né? É Sim. necessário. Mas Então, então aí que vem a questão. Então você ó a tá. professora Luciane mesmo lá, que todo mundo conheceu aqui, né? Sim. Olha o que aconteceu com ela, cara. Pô, Então uma você tragédia, né? tá num relacionamento não por fins úteis, você tá totalmente por uma questão inutilitária. Não tem utilidade nenhuma a tua relação. Não tem. É tipo, totalmente Eu acho porque que você se dá bem com a pessoa. Seria isso.
Exatamente, assim como eu acho que se você for com uma visão utilitária, é uma visão mercadológica, né? É uma visão que parece que você tem que ter algo assim. Imagine só, vamos pensar da seguinte forma: se você tem alguém da sua família, digamos a sua mãe ou seu pai, que por algum momento, por alguma fatalidade, ele venha a ficar dependente de você para tudo, comer, beber, ir ao banheiro e tudo mais, ele não tem, a tua relação com ele já não tem mais nenhum fim, não tem mais utilidade. Você não, digamos que não depende mais dessa pessoa e ela não tem mais utilidade nenhuma. Você não vai mais conseguir nem aprender com uma coisa com ela porque ela está totalmente inerte. Você não vai se desfazer dela porque criou-se um vínculo ali. Esse é o maior problema. Você tem que saber se desvincular. Eu acho que você tem que administrar essa habilidade. Eu acho que é muito importante isso. Porque se você precisa se desvincular, eu preciso morar em outro país, como é que vai fazer daí? Tem que Mas saber lidar com as emoções. existe escolha nisso? É essa a questão. Existe como você escolheu? Eu não quero me vincular. Existe? Não, Eu até agora tem não como você consegui. controlar. Mas escolher não quero, esse eu acho que não seria possível. Eu acho que até com esse controle aí você consegue mitigar ele com barbitúricos, né? Com remédios, né? Porque a parte, essa questão do sentimento humano, ela é extremamente complexa, extremamente complexa. Então, eu mesmo com a minha namorada, assim, como eu falei, eu tenho uma diferença de idade muito grande com ela, né? Tem 14 anos de diferença de idade entre eu e ela. E eu poderia pensar dessa forma, tipo, que utilidade ela tem para mim, né? Eu vejo assim que tem muitos homens que têm essa utilidade, vários assim, poxa, eu queria que a minha esposa fizesse isso, isso e aquilo, a minha namorada isso e aquilo. Parece que se ele não consegue aquilo, já era. Mas e se a minha namorada hoje cair em virar tetraplégica? Tipo, eu não consegui nem ter relações com ela. Quer dizer que daí todo o vínculo que eu tenho com ela não tem fim nenhum, joga-se fora? Você jogaria fora? Eu não. Interessante. Ó, Justus. eu não. Ah, pode falar, Justo. Se tiver Oi. alguma coisa para acrescentar aí. Olha, eu acho que, tipo assim, uma relação não precisa ter, tipo assim, em si, assim, às vezes a pessoa não precisa te dar uma coisa muito a mais. Às vezes, tipo assim, a própria uma relação de amizade, alguma coisa assim que você tenha com a pessoa, já seja suficiente, assim. Tipo assim, não é que ela vai perder a utilidade só porque ela, tipo assim, ficou doente ou alguma coisa assim, que nem o Giovanni, tipo assim, se aquela namorada ficasse tetraplégica. Ela, tipo assim, não vai perder a utilidade, porque você ainda vai ter a consulta dela, a base dela, o amor Sim. dela. Ela não vai, tipo assim, você ainda vai ter, tipo assim. Duas palavras que eu desconfio muito quando são utilizadas hoje em dia: felicidade e amor. Essas palavras, para mim, tem que desconfiar muito quando é utilizado. Tem que ser um É contexto por muito isso que eu nunca específico. uso elas e. Sim, felicidade, para mim, é um contexto muito específico, porque hoje em dia, livro de autoajuda, palestra motivacional, o cara fala, tem que ser feliz, tem que ser feliz. Eu acho que é muito específico esse termo, e amor também, porque é um termo que eu não conheço, não sei nem o que significa, não sei o Vai, sentimento esse. Então, para vai mim, conhecer, é melhor. cara, tenho certeza. Não, eu não sei dizer, Jus, porque é uma questão que eu não tenho como definir, na minha opinião. Para mim, eu não consigo definir, então não tem como eu dizer. Eu Ó, posso dizer que eu estou sentindo vou. algo, mas não sinto amor, não sei. Durante todo o desenvolvimento aí do debate, eu consegui pensar em quatro coisas. Bastante, o que acontece? Qual que é o primeiro que eu ia citar? Ah, eu não vou entrar numa questão ética, de utilitarismo, que eu realmente não lembro sobre isso e não vou ter como comentar. Mas o Clóvis de Barros, eu já citei isso em Sim, algum episódio aí que a gente fez, que cara, é ele bom. diz: a utilidade, você ser útil, é exterior, porque você é útil para outras pessoas. Exato. Então, O né? inútil vale por si mesmo. Exatamente. É o que o Justus, eu acho que ele falou ali, né, da questão da relação valer por si. Mas aí tem outros três autores que eu pensei: Bauman, Bukowski e o. Eu nunca sei pronunciar o nome daquele cara, o Goethe, não sei. Git, Git. Goethe. Os sofrimentos do jovem Werther, a Opa, já questão li, já da. li.
Eu comecei a ler, mas eu parei porque eu não gosto muito de romance, é mais umas cartas, na verdade, né? Cara, e me emocionei com o livro. Eu gosto Não, bastante, é eu bem tenho que terminar esse livro, tá? Foi, Cara, acho que o tipo, tipo de o começo romance que eu li foi o melhor romance que eu já li, certeza, assim, só no começo. Vai ficção lá, vai lá. científica. Mas enfim. O que você ia E citar aí, Murilo? Vai lá. a liquidez em Bauman e uma frase do Bukowski que ele fala é que o amor é uma névoa que se queima com o primeiro raio de realidade, alguma coisa Isso não assim. seria paixão? Eu acho que ele fala amor, hein? Não tenho Não, ele certeza. fala amor, eu vi esse vídeo já, mas eu acho que a melhor definição seria paixão, porque é uma Eu parada não, muito não vi holística. vídeo nenhum, na verdade, mas. Olha, Tem. a gente tem que também entender o Bukowski como pelo a realidade dele, né? O cara era Sim, um o cara. alcoólatra, né? Um alcoólatra, Bêbado. bêbado, desgramado, saía com tudo que é mulherada, né? Tipo, eu não posso me nivelar a ele, não, porque eu tenho pensamentos Sim. assim, a realidade, o meu sentimento é totalmente diferente. Mas, por exemplo, olha só, vocês falando aí, eu vejo assim que no caso de um relacionamento, o que é bom? Por que eu amo a minha namorada? Assim? E hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela, entendeu? Sem estar Mas se vinculada a confia ela. nela? Confio. Confio, porque senão eu não estaria com ela, né? Pra mim, a primeira. Quando eu decidi ficar com ela, porque eu já tinha estabelecido aquilo. Meu Mas você pai até. confia no quê? Meu Você pai confia fala. que Meu pai você fala vai ser. assim, não, Diz não, aqui. mas você, ele falava assim, meu pai é bem desconfiado com as coisas. Ele fala assim, mas você vai viver a vida inteira com ela e você vai conhecer ainda coisa e tal. Eu falei, tá, mas essa é a graça, né? Imagina se todo mundo fosse reconhecível de primeira, seria um marasmo. Mas a confiança que eu estabeleço nela é uma confiança de que ela vai procurar de alguma forma me ver bem também. Então, qual que é os nossos Interessante. objetivos? Compartilhar a felicidade. E eu não quero fazer ela ser feliz. Eu quero compartilhar a minha felicidade com ela. E quero que ela compartilhe a felicidade dela. Dá pra fazer uma relação Felicidade, muito quando eu estou falando assim, é de sim. termo genérico, né? Genérico, assim. Não estou entrando na questão felicidade mesmo. Felicidade e Felicidade, as tipo, se sentir alegrias. bem. Simplesmente Exatamente. paz de Que bem. espírito. Seria peace of Exato, mind, exato. state of mind. Porque Entendi. assim, se você for ver, a gente está vendo a questão de significados e de utilidade. A vida em geral, ela não é útil, Não. tá? A gente, nossa, sério, Coloca. a Assim, nossa, o certo mesmo, se a gente for ver a utilidade da vida ou não, é todo mundo sobreviver. pegar uma arma e dar um tiro na cabeça agora, cara, porque Sim. é o mesmo fim. É o mesmo fim. E a gente vai chegar E com muito 90 mais anos fácil, não. e muito mais fácil, Muito, muito mais muito rápido. mais simples. Espero que todos que estão assistindo esse vídeo não façam isso, tá? Será? E- Aí vem outra questão que eu gosto de Ainda debater que também. nós tenhamos visões complexas sobre suicídio, é, não estamos Aí fazendo tem apologia outra a questão nada. que eu Ô, acho pessoal, interessante. ô, pessoal, Não, não, Por quê? calma aí, Porque a vida em si não tem utilidade. Então, tipo, por que Sim, que você vai outra tentar questão. atribuir utilidade para as pessoas? Durmam com essa pessoas que estão assistindo. A vida não tem sentido. Não tem sentido nem utilidade, né? Aí Então a que gente, tá. o Eros tá com a visão extremamente dos dias atuais, assim. Tudo tem que ter uma utilidade. Tudo tem que ter uma utilidade. Por quê? Não, mas eu li um livro do Clóvis de Barros, inclusive, A Felicidade é Inútil. Ele fala sobre essa questão. Eu achei interessante refletir. Até coloquei um trecho da redação, né? Que você tem que saber definir os termos inutilitários, digamos assim. Por exemplo, eu gosto de ler ficção científica. É totalmente inútil, porque é uma ficção, mas eu acho interessante. Então, eu não sou tão utilitarista assim, mas eu acho que o utilitarismo é Não. importante para você Eu não tô conseguir falando o que se mínimo é. de. Eu tô falando que você mostrou. Não tô falando que se é. Ah, Não sim. sei. Eu tenho É o que certeza que dá pra. não é. É, exatamente. Tenho certeza que Mas, você não é, porque senão, pô, tipo, qual que é a utilidade que você tá vendo em ter uma amizade com nós três aqui? Pra tua vida, se você não tiver, é, sim, uma coisa que você sente boa de conversar com os amigos, né? Essa é a utilidade, né? uma questão que eu ainda fico pensando é a seguinte, você só tem uma vida, né? Se você souber se desperdiçar isso, já era, acabou. Você tem uma bateria de vida só, isso que é o poder. Por isso que eu falo que é difícil encontrar a pessoa certa. É por Você isso tem que que as meio que se pessoas se moldando a entregam tão pessoa. facilmente a noções já criadas de mundo, assim, religiões, por Sim, exemplo. sim. E essa questão de encontrar a pessoa certa, né? Ela tudo depende. Se você tiver uma visão niilista,
você na verdade vai querer encontrar a pessoa errada para você ter um péssimo relacionamento e você evoluir com isso. Né? É o que o Nietzsche pensaria, né? Você tem um Eu acho problema, você interessante. acaba encontrando, né, se tornando mais forte depois de sair dele. Então, o que você quer? Você quer um problema para você sair mais forte dele ou você quer alguém para compartilhar momentos alegres, momentos, né? Tipo, o meu prazer, qual que é um dos prazeres que eu sinto com ela? Deitar na cama e assistir Netflix, cara. Só um abraçadinho com o outro. Aí Acabou. outra questão que eu queria debater, duas questões sobre o suicídio, sobre Ó, essa Justus questão que o Murilo, gostou. inclusive, tem, Justus que gostou o... da minha visão lá. Pô. Não, é que eu pensei, tipo assim, você falou, não, uma das melhores coisas, assim, é simplesmente deitar, tipo assim, deitar com a minha namorada e assistir Netflix. Eu penso, tipo assim, pô, uma das melhores coisas pra mim é, tipo assim, sentar na beira do rio e ficar pescando. Posso não pescar bosta nenhuma, posso sair sem peixe. Então, a questão é a Murilo, seguinte, Bebendo calma vinho com sal, calma né? aí, calma aí. Coisas importantes, coisas isso é importantes aqui. outra coisa, Murilo. Tequila? Bebendo ninho com sal? Que? Não, O Justo é maluco, o Justo tomou caipirinha de vinho com sal. Ô, louco, meu. E você falou que tava bom ainda. Não, Você tava tô- bom. Você bom. confundiu com açúcar, pô? Não, o do lado, o pote, a parte do lado do pote era açúcar. Daí eu passei o dedo do lado, não no fundo. Daí experimentei, não, é açúcar. E coloquei na caipirinha. Daí de repente, assim, eu, tô, Que azar, que azar, eu, meu. eu fui lá e dei, Murilo, toma um gole. É que eu nunca Eu tomo fui por a cobaia ainda, né? É que eu não tomo por causa que, assim, como eu tô fazendo, às vezes eu não posso não. Eu posso colocar açúcar de menos ou açúcar de mais, daí sempre dou pra outra pessoa experimentar. Sabe? E daí, Murilo, toma um gole. Eu falei, não, Murilo, tá com gosto meio estranho, mas tá bom. Não, mas eu avisei, ó, tá salgado essa porra aqui. Não, daí eu falei, mas como assim tá com gosto meio estranho? Daí eu peguei, daí eu dei pra outra pessoa experimentar, né? Aí eu, tá salgado, daí eu. Como assim? Experimentei, daí tá salgado mesmo. Essa é boa, essa foi boa. Fala, Eros. É assim, e quando você tá, por exemplo, numa relação sexual, o Murilo vai entender o que eu tô falando, que eu já debati isso com ele. A ideia não é você se entregar totalmente 100% pro prazer da pessoa, né? Você 100%, você tem que se importar, dar prazer pra pessoa e ela tem que se importar, dar prazer pra você. Então, tipo, você não tem que se importar com o teu prazer, ela não tem que se importar com o prazer dela. Cada um, tipo, completa o outro, entendeu? A ideia É. de relação Mas A isso ideia aí, é mais essa. ó, importante. a Só que é muito ideia difícil é. você colocar isso na cabeça das pessoas. É muito difícil, porque no momento você não vai ser racional, entende? Você não vai É pensar racional, nisso. sim. É racional. É racional, Eros. Como assim? Por Como pode ser experiência racional? própria. Por experiência própria. Eu sempre tive dificuldade com isso. A minha pensa, porque eu nunca aceitei assim a visão que só pensar no meu prazer. Entendi, Daí eu coloquei entendi. o seguinte, não, eu vou, entendeu? O meu objetivo é esse, né? E eu vou Ah, ver se a você pessoa, se a focou. pessoa retribuir, é Uhum. porque é uma pessoa que eu quero ficar com ela, porque eu tô pensando no dela e ela tá pensando no meu, entendeu? Essa é a ideia. Essa Essa é a ideia que é ideia. interessante. É essa aí. Exatamente. Se E, agora, isso aí, se não houver, cara, aí é um não, problema. não tem. Aí é um Não tem problema. como, eu acho que continuar. O Murilo, acho que entendeu isso, né? Que eu já debati isso com ele uma vez, Uhum. inclusive. Ele outra questão do suicídio que eu queria falar era sobre o seguinte: se a pessoa quer se matar, por que ela simplesmente. Porque tem Ô, pessoas pessoal, que falam, não, não se mate, não faça isso. Por que simplesmente isso existe? Dudu, Ela não tem o direito de se matar, pelo menos? Eu penso assim. Eu acho posso, que tem. eu só queria fazer um negócio pra gente não se estender demais, mas pode continuar o assunto. Assim, não, até Vamos aquele deixar momento, essa mais ou para a menos. próxima, Eros. Vamos deixar essa para a próxima. Isso Exatamente. aí vai longe. Deixa eu só falar uma última coisa aqui. Fala aí. Fala. Diz aí. Eu me senti um pouco culpado por falar que as coisas não têm sentido, então eu queria, né, expor aqui um pensamento existencialista, né? Manda. Vai demorar Vamos demais? nos basear em Sartre. O homem está condenado a ser livre e. Qual outra que eu esqueci? A existência precede a essência, né? É. Então nós detemos de certa liberdade, né? Ainda que limitada, para criar uma essência para nós, criar um sentido para nós. Então a vida pode não ter sentido, mas você vai criar teu sentido, né? Então, né, não se sinta, não, por favor, tira o dedo do gatilho. Eu tô vendo isso aí. Cara, já se mata. Não, é exatamente. Eu acho que assim, a essência da vida, a gente pode debater mais isso, é, é a questão da solidariedade, compartilhar coisas legais com as pessoas, né? Tipo, o suicida, ele nunca pensa assim, vou me suicidar porque eu tô feliz.
E eu quero que essa felicidade seja a última coisa Não, boa que me mas aconteça. eu acho que tem como você pensar assim, porque você pensa, ó, vou me matar, depois não tem mais preocupação. Ah, vou me matar a morte, eu não tenho mais que me preocupar com me alimentar, fazer as coisas aqui, ó. É, Eu matei. mas a felicidade, né, seria depois da morte, né? Porque enquanto vivo a pessoa tá sofrendo. Exato. Exato, exato. Daí a gente pode entrar no debate que a felicidade é o não sofrer? Segundo o Schopenhauer, sim. É evitar o sofrimento. Exatamente. Então, se você não está sofrendo, você é feliz, então. Uma E questão também não faz sentido nenhum estar feliz. e nem triste. Exatamente. É neutro, o cara fica no gato de Schrödinger, então os dois. Exatamente. Não aperte Superposição. esse gatilho. Não aperte esse gatilho, pô. Será? Mas se quiser, a liberdade, ele tem liberdade pra fazer isso, né? Mas ó, Espera o aí, Eros citou. pense bem, tenha certeza que você vai fazer, entendeu? Aí é tua escolha, né? Mas tenha Ó, certeza. O Eros citou aí a questão do gato de Schrödinger. Você pode estar vivo. Ou você pode estar morto. Logo, você está numa terceira forma de estado que você está as duas coisas ao mesmo tempo. Então, né? Só pra finalizar a questão do relacionamento, eu acho que é importante o cara, sei lá, uma mulher, tanto faz, a partir dos 20 anos em diante, pensar primeiro em termos financeiros, que eu acho que o relacionamento só não se mantém com relação afetiva. O exemplo, o Giovanni, como é que você vai pagar Netflix? Né? Não adianta só na emoção, né? Tem que ter a relação. Então, eu acho que é primeiro importante ter o mínimo de maturidade e pensar em termos financeiros. Aí sim você tenta se relacionar. Acho que a base é essa. Eu Essa tenho. é uma condição essencial. Tenho que concordar. Isso faz a diferença. Muita diferença. Faz a diferença. Você quer passar o final de semana em Paris ou a 8 horas da praia, né? Igual diz o poder. Você escolhe. É verdade, é verdade. Moçada, paramos então? É isso aí, próximo. 23 horas e 40 minutos. Quem tem que acordar cedo aí, levanta a mão. Tamo aí de Quer dizer, pé, acabou 7 as horas. provas, né? Mas vai que os caras passam alguma coisa. Eu tenho que trabalhar, então fazer uns. O Justus tá lá no. Agora tá de castigo. Justo trabalho infantil, o cara tá trabalhando ali. O Não, mas Justus trabalho aí infantil. trabalhando 8 horas por dia, tendo a mais-valia explorada. Aí você paga teu trabalho em 4 horas, Justus. Olha, Edson, voltando aquele assunto, assim, Tendo tua eu força de trabalho, no caso, né? não é mais trabalho infantil. Ah, já fez 18? Sim? 13 de maio. Aê! Já tá na hora Parabéns! agora de, sei lá, maluco. Comprar bebidas. Prostíbulo. Pode comprar bebidas agora. Influenciou. Negócio de álcool aí. Álcool mata pessoal, álcool grima imagem humana. É. Coisa que eu nem- Ó, Giovanni, acho que já podia encerrar aí, cara. Se a gente Ficar deixar, vai. tomando essas bebidas alcoólicas salgadas aí, ó, álcool mata neurônio, hein? Vamos dar um tchau aí então pra todo mundo, pra eu só parar de gravar aqui. Valeu, moçada. Falou. Não se matem, por enquanto não se matem, calma. Será? Tenho certeza que vocês estão Aproveita a vida, deixa isso pra depois. Você Deixa, pode, você pode. deixa. Se Você vai ficar morrer de conversa. qualquer jeito. Você vai morrer de qualquer jeito. Então curta a vida aí, pô. Ou Valeu? se mate aos poucos bebendo álcool. Olha aí. Falou!